Olá, senhores. Hoje, nas formas adequadas de solução de conflitos, trataremos da mediação. Já foi visto tanto a diferença da mediação para a conciliação, como algumas das características da mediação. Eu agora quero focar, porque a matéria é de âmbito prático, nas técnicas existentes de mediação de conflitos. Existem 6 técnicas consideradas mais eficazes de mediação de conflitos: a chamada escutativa, o rapport, o caucus, que são as sessões individuais, o brainstorming, o parafraseamento e o resumo. Tá? Então, nós temos essas 6 técnicas como sendo as mais adequadas ou as usuais na aplicação da técnica na aplicação da mediação. É interessante notar que cada uma delas tem vantagens e desvantagens. Friso também que é perfeitamente possível que os senhores apliquem mais de uma técnica simultaneamente. Então, é perfeitamente possível que tenha um mediador que aplique 2 ou 3 técnicas e alterne-as dependendo da situação ou complemente-as também dependendo do caso que se lhe apresenta. E isso é importante, daí a necessidade do domínio da técnica. Obviamente que isso não será possível em videoaulas ou em podcasts, mas pelo menos o conhecimento dessas técnicas, sim. E é essa a proposta de hoje. Quando a gente fala de escuta ativa, é a capacidade que você tem de ouvir, porque a principal função do mediador é ouvir, né? Ele tem que ter um bom ouvido. Mas essa escuta não é aquela escuta dormente. O que é uma escuta dormente? Você ouve e está desligado, sem foco nenhum, não fez seleção alguma daquilo que ouviu. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, como diz o ditado popular. Ou seja, não houve ali uma preocupação em selecionar aquilo que passou pelo crivo da sua audição. Existem pessoas que já têm essa escutativa, inclusive na forma de ensino, né? Tanto que alguns dos senhores só aprendem ouvindo. Aí nós temos uma maior preocupação e já existe uma sensibilidade ao que nós chamamos de escuta ativa. Portanto, um dos principais trabalhos do mediador é usar alguma dessas técnicas dependendo dos fatos expostos. O que é essa escuta ativa? Bom, você precisa, nesse caso, ela é ativa porque caberá a você fazer as perguntas necessárias para manter o foco dentro do conflito e não permitir que aquele ouvinte, que é o contratante, ele desborde para outros assuntos, o que é perfeitamente comum quando você começa uma narrativa. Quando você começa uma narrativa, se você não tiver um roteiro, você acaba enveredando por uma linha, por outra e volta. Os senhores sabem muito bem disso. Para a gente montar um podcast, eu preciso de um roteiro. Eu não posso fazer isso daí apenas ligando o áudio e começando a falar, né? Tem que ter um roteiro com começo, meio e fim. Ou seja, na escutativa, o senhor também tem que ter um propósito e ir com perguntas direcionando o seu ouvinte, aliás, o seu ouvinte não, né? Aquele que fala, para que ele te dê elementos suficientes para conduzir essa mediação. Então, manter o foco no relato da parte, isso daí é importante para que você ajuste aquilo que a pessoa está falando com as indagações apropriadas e também há uma necessidade de treinamento seu para manter o foco naquilo que a pessoa está falando, né? Então, isso exige alguma técnica. Existe um livrinho chamado Arte da Entrevista, que eu sempre recomendo, ele é muito bom, auxilia. A gente tem que saber quando interromper, até no momento em que você está perdendo foco. Então, se você, mediador, está perdendo o foco, é melhor você fazer uma indagação para dar tempo de você se ajustar e retomar a situação. Por outro lado, quem nos conta uma história carregada com os seus valores, os seus conceitos, os seus preconceitos, os seus posicionamentos, aquilo que ele acha justo ou injusto que aconteça. Portanto, tem que existir da parte daquele que escuta também esse equilíbrio para poder afastar o que é fato daquilo que vem carregado com juízo de valor, daquilo que vem carregado com preconceito.
Eu sempre presto atenção no preconceito, né? Que o preconceito nada mais é que um conceito que antevém a racionalidade, por isso que é chamado de pré-conceito. O preconceito revela muito daquele que fala. Então é importante a gente também anotar ali bonitinho, dentro daquilo que se está falando, o que ele apresentou como preconceito. Porque isso talvez seja algo porque você tenha que driblar para que seja possível a realização de um acordo, para que as partes consigam dialogar, né? Os preconceitos são obstáculos não racionalizados que você coloca e que servem muitas vezes para impedir o diálogo. Daí a necessidade da gente também categorizar isso daí, para depois, num segundo momento, não nesse primeiro momento, num segundo momento, trabalhar a questão do preconceito e diminuir essa litigiosidade que advém dessa carga valorativa negativa. Isso também aparece no conteúdo da fala. O conteúdo da fala você vai ter que de alguma forma reprisar, até para que você obtenha o assentimento daquele que falou sobre aquilo que você efetivamente entendeu. Por que esse cuidado? Porque, senhores, cada um de nós possui um vocabulário, uma forma de falar. Obviamente que a maneira como a gente fala está muito ligado àquilo que nós pensamos. Portanto, quando você vai depurar isso, ao reapresentar aquele que falou ao seu cliente o conteúdo, você tem a possibilidade de retirar desse conteúdo esses juízos de valor, esses preconceitos e apenas repassar o conteúdo com ele. É isso exatamente? Porque nesse ato de confirmação, e é sempre sob a forma de pergunta, o senhor falou assim, assim, assado, está correto o que eu disse? Foi isso exatamente que o senhor falou? Faltou alguma coisa nessa indicação minha? Portanto, gente, enquanto o cidadão está falando, não é para você ficar pensando em outras coisas, é para você ir apontando no seu papel, no seu caderno, seja lá num material que você estiver utilizando. Eu gosto muito de utilizar o tablet, já faço a divisão entre preconceitos, juízo de valor e o conteúdo essencial, e depois formulo o conteúdo essencial para a pessoa, reapresento, e aí indago se isso está de acordo ou não, se ela tem algo a acrescentar. Essa é que é a preocupação da escutativa. Senhores, na escutativa a gente está ouvindo, mas a gente também está vendo, né? Portanto, na escutativa é importante os senhores também checarem aquela questão da linguagem corporal de que já tratamos anteriormente quando falamos da negociação. A linguagem corporal revela muito, inclusive da intenção de levar isso adiante ou não, né? Muitas vezes a linguagem corporal revela que a preocupação ali é apenas de se fazer presente e manifestar uma vontade de mediar que na verdade inexiste. Ou seja, o discurso é um e o comportamento e a linguagem corporal é exatamente o oposto. Cabe aos senhores também, ainda que no processo de escutativa, indagar da real necessidade da mediação e se é isso mesmo que ele quer. Ou se ele pretende, a qualquer momento, antes da mediação terminar, retomar o processo judicial ou iniciar o processo judicial ou apenas postergar. Porque muita gente se vale do instrumento da mediação para fins não muito adequados ao princípio da boa-fé, né? Ou seja, querem ganhar tempo. Ganhar tempo não é o objetivo da mediação. Não é para isso que você faz um curso de mediação, que você se capacita, não é para permitir ao outro que ganhe tempo. É para resolver um conflito. Para resolver um conflito, o senhor vai ter que ouvir as duas partes, e não apenas uma. Ah, mas uma é o meu cliente. Tá bom, mas e a outra é o quê? Se você foi contratado por uma, você vai ter que chamar a outra para saber, inclusive, se ela quer fazer parte da mediação ou não. Senão a mediação acabou aí. Então vai ter que chamar a outra parte, vai ter que ouvir a outra parte. Existe muita precipitação, muitas vezes existe ajuizamento de demandas sem oitiva da parte contrária. Tanto é que na primeira oportunidade de conversa chega-se a um acordo. Portanto, essa mediação poderia ter sido feita antecipadamente ou anteriormente. Claro que existem situações em que a própria pessoa
não deseja a mediação porque deseja uma decisão de uma autoridade. Então aí não há nada a ser feito. Mas como a característica da mediação, via de regra, é a voluntariedade, ou seja, as pessoas se predispõem a participar de uma mediação, então não há qualquer problema em que elas se submetam a isso, mas revelem aí um conteúdo de veracidade. Marilene, como a gente faz se a gente percebe que a pessoa não está falando a verdade? Distraia, pergunte sobre outras coisas, sobre outras questões decorrentes daquilo que ela contou e depois volte para o ponto que você achou em que houve omissão ou alteração da verdade dos fatos e faça uma pergunta inesperada a respeito do tema. Geralmente, quando a pessoa mente, depois que ela acaba de mentir, ela fica tranquila, porque ela já falou tudo que ela tinha para falar. Então, quando você pede para ela repetir, ou ela erra, ou ela se equivoca, ou ela se distrai. Isso é muito comum, né? A memória da mentira é muito difícil de ser mantida, porque ela é construída, então você não lembra. Então, isso é muito preocupante. Ou então, você percebe a mentira exatamente pela manifestação nas mesmas palavras. Então a pessoa decorou frases. Então aí também existe um elemento de mentira que você vai ter que depois examinar. Pode ser que não seja o momento ideal para o confronto, então deixe isso para a próxima sessão, se houver. Se for uma única sessão, já tente aí determinar o que está havendo de omissão, porque essas omissões, ainda que permitam um acordo, esse acordo está fadado, às vezes, ao insucesso, porque aquilo que foi omitido aparecerá sob a forma de demanda posteriormente. E a proposta da mediação é exatamente a de evitar demandas judiciais ou encerrá-las sem a necessidade da manifestação da autoridade judicante. Então, essa é a proposta da escuta ativa. Mantenha o foco no relato das partes, mantenha atualizado e cria ali uma divisão entre preconceito, juízo de valor e o conteúdo efetivo, retorne para a parte sob a forma de indagação aquilo que de fato for essencial dentro do conteúdo exposto para que a gente leve adiante a mediação. Demonstre sempre, mesmo pela via da linguagem corporal, o seu interesse naquilo que a parte está falando. Se de alguma forma você demonstrar qualquer sinal de desinteresse, ela vai se fechar. Aquela porta aberta em que você poderia construir uma ponte vai se transformar ali numa porta que você dificilmente conseguirá entrar. Então toma muito cuidado com a sua linguagem corporal, com a sua postura e com a sua atenção. Se você não está bem, adie. Não faça a mediação no dia em que você não está bem, isso daí pode prejudicar a mediação. Aqui tem que existir um mínimo de bom senso e sempre confirmar a fala desse interlocutor, demonstrando não só que você entendeu, mas garantindo que aquilo que foi exposto é o efetivo conteúdo que deve ser levado adiante, tá? E deixe bem claro que não haverá fofoca. O que quer dizer isso, hein? Uma parte não vai revelar o conteúdo. A função do mediador não é fazer fofoca. Eu vou levar para outra parte o que disse aquela. Não. Aí existe o caráter do sigilo. Então, vamos deixar isso daí dentro da esfera da mediação. Não foi possível a mediação, os senhores seguem com o processo. Aquilo que foi falado na mediação não poderá ser utilizado. Essa é uma ferramenta importante para evitar que a mediação seja utilizada como instrumento para obter informações da parte contrária, com a finalidade não de compor e de tratar o assunto e encerrar a questão, mas sim de ganhar elementos para a propositura de uma demanda futura. Esse não é nem de longe o escopo da mediação. Portanto, fica aí apresentado aos senhores a primeira das técnicas da mediação, que é a escutativa. É uma técnica que eu gosto muito, mas sei que ela não é muito fácil para aqueles que estão acostumados com o direito, porque a gente gosta mais de falar do que de ouvir. Não deixa de ser um exercício importante essa técnica de saber ouvir, né? Mas fica aí a critério dos senhores também a utilização dela, porque exigirá e muito de todos e de cada um constante evolver nesse aspecto.
Ficamos por aqui, nos vemos no nosso próximo encontro. Fiquem bem, cuidem-se e abraços virtuais a todos.